Seção 2.3. Projeto de esquema de endereçamento. Diálogo aberto. Olá! Seja bem-vindo a mais uma sessão da nossa disciplina. O objetivo desta aula é habilitar você a compreender como se planeja corretamente a atribuição de endereços em uma rede, levando em consideração um modelo hierárquico, cujos conceitos abordaremos mais tarde. Para que isso seja possível, novamente colocaremos você diante de uma situação cuja resolução irá requerer sua atenção e competência em planejar uma rede. Observe bem o que vem a seguir. Enquanto levantavam características da rede em operação na CW, Pedro e Fernando se depararam com a precariedade do planejamento que a concebeu. Os tipos e localizações dos equipamentos não harmonizavam com a real necessidade da rede e os cabos não estavam identificados, além de alguns estarem expostos a risco de rompimento. Como se essas falhas por si só já não atrapalhassem o desempenho e a confiabilidade da rede. Outra peculiaridade lhes chamou a atenção: a ausência de um modelo para atribuição de endereços aos computadores e equipamentos da rede. Em dado momento do trabalho, eles procuraram algum documento que contivesse o critério de endereçamento que foi aplicado na rede, mas não o encontraram. Procuraram pistas de como o idealizador da rede havia previsto seu crescimento sem a necessidade de uma nova atribuição de endereços, mas também não as encontraram. Está claro, então, que o esquema de endereçamento deverá passar por uma reestruturação. Com as habilidades que você já adquiriu e com a abordagem apresentada nesta sessão de temas relacionados a regras de endereçamento, controle centralizado, modelo hierárquico e endereçamento dinâmico, você estará apto a entregar ao Sr. Klaus um relatório contendo a configuração futura de endereços e as vantagens que ela trará à rede. Está pronto? Então que seja iniciado mais um passo rumo à sua formação acadêmica. Não pode faltar. Como você deve se lembrar, na sessão anterior, tratamos de algumas questões básicas relacionadas a endereços de rede. Ao resumirmos aquele conteúdo em 3 itens, teríamos a composição de um endereço, a definição das classes de endereços e a inserção das subnets nesse contexto. Para que um bom projeto de endereçamento de rede seja viável, é preciso, no entanto, que seja seguido um modelo e que políticas e procedimentos sejam adotados. O conteúdo apresentado a seguir contemplará regras de endereçamento, controle de endereços e endereço dinâmico, tudo apoiado e baseado no modelo hierárquico. Nesta sessão você vai entender a importância de se usar um modelo estruturado para compor o esquema de endereçamento e atribuição de nomes nas camadas da rede. Sem uma estrutura definida, será fácil que você fique sem endereços para usar, que acabe configurando 2 endereços iguais ou que defina endereços e nomes difíceis de serem gerenciados. Então, ao trabalho. Boa leitura! Regras para atribuição de endereços de rede. Lembre-se sempre, você está desenvolvendo um projeto de rede para seu cliente e, como todos os outros, ele tem expectativas e necessidades a serem satisfeitas pelo produto, tais como escalabilidade, desempenho e gerenciabilidade, para citar algumas. E claro, a estrutura organizacional da empresa requer que você considere especificidades de departamentos, filiais, unidades de negócios e assim por diante. Assimile. Vale a pena revisitarmos um importante conceito no contexto de projeto de redes. Escalabilidade. Trata-se da capacidade de um sistema ou de uma rede de absorver o aumento de trabalho, ou de seu potencial para acomodar tal crescimento. Todo bom projeto de redes deve prever seu crescimento. Esta característica da rede pode ser medida, por exemplo, pela escalabilidade de carga, ou seja, a capacidade de acomodar maiores ou menores quantidades de acessos. Com estes dados e com a topologia planejada em mãos, você já poderá cumprir a primeira boa prática de atribuição de endereços, a adequação às necessidades do cliente e do negócio. É certo, contudo, que outras questões mais técnicas e restrições também deverão ser levadas em conta. A lista que segue foi criada por Oppenheimer e fornece critérios simples para endereçamento que deverão ajudar na escalabilidade e gerenciabilidade em seu projeto de rede. A autora sugere que se projete um modelo estruturado de endereçamento antes de atribuir quaisquer endereços. Um modelo estruturado significa que os endereços serão significativos, hierárquicos e planejados.
Por exemplo, endereços IP, Internet Protocol que incluem um prefixo e a parte do host são estruturados. Da mesma forma, ao atribuir um número IP para a rede de uma empresa e dividir este número em uma ou mais sub-redes, você obterá uma estrutura hierárquica no endereçamento IP. Um modelo de endereçamento estruturado bem documentado facilita a gestão e o tratamento de erros, que pode ser um conflito de endereço IP, por exemplo. A correta estruturação torna mais fácil a compreensão dos mapas da rede e facilita a operação do software de gerenciamento da rede. Além disso, a documentação ajuda a reconhecer os dispositivos da rede no relatório do analisador de protocolo, que é uma ferramenta capaz de monitorar o tráfego de uma rede em tempo real. Ainda em dúvida se vale a pena investir na adoção de um modelo de endereçamento? Quando não existir um modelo e os endereços forem atribuídos de modo aleatório, haverá boa chance de que você enfrente problemas. Analisemos alguns. Números duplicados de host de redes. Com um modelo de endereçamento documentado, haveria menos propensão a atribuir 2 ou mais endereços idênticos às máquinas ou equipamentos da rede, já que haveria registro dos endereços disponíveis e não disponíveis. Endereços ilegais que não poderão ser roteados na internet. A delimitação de endereços para cada rede e o controle sobre eles poderão evitar que endereços ilegais sejam criados. Falta de endereços no total ou em algum grupo. Sem planejamento de endereços, uma sub-rede poderá não contar mais com endereços válidos no caso de expansão dos equipamentos. Oppenheimer ainda sugere que se deixe espaço para crescimento no modelo de endereçamento. Se você não planejar o crescimento, você deverá ter que renumerar vários dispositivos da rede, o que certamente lhe dará muito trabalho. Você deve atribuir blocos de endereços de forma hierárquica, a fim de promover escalabilidade e disponibilidade. Isso vai evitar transtorno quando esses grupos ou indivíduos forem alterados. Por fim, para maximizar a flexibilidade e minimizar a necessidade de configuração, use endereçamento dinâmico. Trataremos deste interessante assunto logo mais. Controle de endereços com autoridade centralizada. Imagine um departamento na empresa que só cuida da rede. Caso exista, é ele que deverá desenvolver um modelo global de endereçamento. Como projetista da rede, você deverá ajudar este departamento a desenvolver um modelo, que deverá apontar números para a rede central e blocos de sub-redes para a camada de distribuição e de acesso. Dependendo da estrutura organizacional da empresa, os gestores da rede de cada filial podem dividir ainda mais as sub-redes. Pesquise mais. Endereços IP podem ser públicos ou privados. Endereços públicos são únicos e registrados em uma entidade que tem autoridade para mantê-lo. Por sua vez, os endereços privados nunca são referenciados na internet. A Internet Assigned Numbers Authority, ou Autoridade para a Atribuição de Números da Internet, IANA, é responsável pela coordenação global de endereços IP públicos. O órgão aloca endereços IP para as Regional Internet Registries ou Registros Regionais da Internet, RIR. Afirma Oppenheimer, que um dos primeiros passos ao se desenvolver um modelo de endereçamento é determinar quem irá implementá-lo. Quais administradores de rede irão, de fato, atribuir endereços e configurar os dispositivos da rede? Se houver previsão de que essas atividades serão desempenhadas por administradores inexperientes, você deverá manter a simplicidade no modelo. Se houver escassez de administradores, como ocorre na maioria das organizações, você deverá minimizar a quantidade de configurações necessária. Em todas as situações, a adoção do endereçamento dinâmico é uma ótima recomendação, e sobre isso trataremos nas próximas linhas. Por fim, caso os administradores da rede nas filiais sejam inexperientes, você deverá pensar em não delegar autoridade para que eles configurem endereços. Pequenas e médias empresas mantêm controle estrito no processo de atribuição de endereços em um nível bem centralizado. Desta forma, procuram evitar situações que possam causar frustrações e falhas na rede. Endereçamento dinâmico. O endereçamento dinâmico reduz as tarefas relacionadas à configuração para conectar os sistemas em uma rede. Ele também dá bom suporte a usuários que frequentemente mudam de filial ou de escritório, viajam ou trabalham em casa ocasionalmente.
Com o recurso do endereçamento dinâmico, uma estação pode automaticamente detectar o segmento de rede ao qual está conectado atualmente e ajustar seu endereço. Muito conveniente, não acha? Ainda segundo Oppenheimer, o endereçamento dinâmico foi construído a partir de protocolos desktop legados, tais como AppleTalk e Novell NetWare. Os projetistas destes protocolos reconheceram a necessidade de minimizar o trabalho de configuração para que usuários não tão experientes assim pudessem configurar o acesso à rede. Os protocolos IP, por sua vez, foram projetados para serem executados em computadores operados por gente experiente e, originalmente, não suportava endereçamento dinâmico. Atualmente, no entanto, a importância de endereçamento dinâmico foi reconhecida e o recurso do Dynamic Host Configuration Protocol ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Host, DHCP, é usado em larga escala para reduzir a necessidade de configuração nas máquinas. Vamos tratar, então, um pouco do DHCP, ferramenta vital no processo de atribuição de endereços na rede. Peterson e Davi nos ensinam que os endereços Ethernet são configurados no próprio adaptador de rede pelo seu fabricante, por meio de processo que visa assegurar a exclusividade global de cada endereço. Conseguimos assim a garantia de que qualquer conjunto de computadores conectados a uma única Ethernet terá endereços exclusivos. Os endereços IP, por sua vez, devem ser exclusivos em determinada rede e também refletir a sua estrutura. Já foi abordado em sessão anterior que o endereço IP identifica a rede em uma das suas partes e o host em outra. A parte da rede deve ser a mesma em todos os hosts na mesma rede. Reflita. Sabemos que o endereço Media Access Control, MAC, é único e já vem configurado de fábrica, pois está associado a uma interface de comunicação apenas. Seria possível que o endereço IP fosse configurado em um host quando ele é fabricado? Seria possível que o fabricante soubesse quais hosts ficariam em quais redes? As respostas são não e não. Aí está o motivo pelo qual os endereços IP precisam ser reconfiguráveis. Os sistemas operacionais atuais prevêem a possibilidade de configurar manualmente o endereço IP em um computador. No entanto, conforme pretendemos demonstrar, você não vai se sentir encorajado a fazer isso, especialmente em redes grandes. Além disso, o processo todo de atribuição de endereços é bastante propenso a erros, considerando que cada host deve receber o número de rede correto e que dois deles não recebem o mesmo IP. Eis aqui ótimas justificativas para a adoção do DHCP, não acha? O DHCP precisa de um servidor, chamado servidor DHCP, como era de se esperar, que é responsável por oferecer informações de configurações aos hosts. Em sua forma mais simples, este servidor funciona como um repositório de informações sobre a configuração dos hosts, que são recuperadas automaticamente em cada host quando ele for iniciado. Neste modelo, as informações de configuração para cada host são armazenadas em uma tabela indexada pelo endereço único de seu adaptador de rede, por exemplo. No uso mais comum do DHCP, o administrador da rede sequer precisa atribuir endereço a cada host. Neste modelo, o servidor mantém o conjunto de endereços disponíveis, atribuídos por demanda a cada host. Oppenheimer nos ensina que muitas redes usam uma combinação de endereçamento estático e dinâmico. Os endereços estáticos são costumeiramente usados para servidores, roteadores e para sistemas de gerenciamento de redes. É uma boa ideia também atribuir endereço estático aos switches, por questões de gerenciamento. Os endereços dinâmicos são usados normalmente nas estações de trabalho. Adoção de modelo hierárquico para atribuição de endereços. O endereçamento hierárquico é um modo de se estruturar os endereços a fim de que os números na parte esquerda façam referência a grandes blocos de redes ou de nós e os números na porção esquerda do endereço apontem para redes ou nós individuais. O endereçamento hierárquico facilita o roteamento hierárquico, que é um modo de disseminação da topologia da rede entre os roteadores. Com o roteamento hierárquico, nenhum roteador precisa, isoladamente, conhecer a topologia completa da rede. Será, no entanto, que as vantagens em se adotar o modelo hierárquico de endereçamento se restringem às questões de organização numérica? Certamente que não.
Em tópicos, algumas outras vantagens: a gerenciabilidade da rede, o tratamento de erro e as melhorias tornam-se mais imediatas e simples. O desempenho da rede aumenta. A escalabilidade e a estabilidade da rede aumentam. Menos recursos de rede, tais como CPU, memória, buffers e largura de banda serão necessários. Exemplificando. Em meados da década de 1990, a Internet Assigned Numbers Authority (IANA) percebeu que a falta de um modelo hierárquico para atribuição de endereços de rede na Internet era um problema para a escalabilidade. As tabelas de roteamento da Internet estavam crescendo exponencialmente e a quantidade de sobrecarga para processar e transmitir as tabelas era significativa. Para restringir a sobrecarga no roteamento, ficou claro que a Internet deveria adotar um esquema hierárquico de endereçamento e roteamento. Para resolver a sobrecarga no roteamento, a Internet adotou a classe Interdomain Routing ou roteamento interdomínio sem classes, CIDR, para reduzir os roteamentos. A CIDR especifica que os endereços IP das redes devem ser atribuídos em blocos e que os roteadores na Internet devem agrupar rotas a fim de reduzir a quantidade de informação de roteamento a ser compartilhada. O conjunto de regras que disciplina esta prática prevê que um provedor de Internet deve obter um intervalo de bloco de endereços a partir de um registro de endereços, em seguida, atribui aos seus clientes endereços de dentro desse bloco com base na necessidade de cada um deles. O resultado é que rotas de vários clientes serão agregadas e irão aparecer para outros provedores com uma rota única. O endereçamento hierárquico permite a sumarização, ou agregação, dos números de rede. Ele permite que um roteador agrupe vários números de rede quando anuncia sua tabela de roteamento. Quando este anúncio é feito para outra grande rede, os protocolos de roteamento Classful automaticamente sumariza as subredes. Eles apenas anunciam uma rota para redes de classes A, B e C, ao invés das rotas da subrede. Assimile. Conforme já discutimos, todos os endereços IP possuem a porção destinada à identificação da rede e a porção destinada à identificação do host. No endereçamento Classful, é comum encontrar menção a Classful também, a porção da rede termina em um dos pontos de separação no endereço. O endereçamento Classful divide um endereço IP em rede e host ao longo dos limites do octeto. Neste sistema de endereçamento, os números são divididos em 5 classes, de A até E. É isso. Continue se aplicando na resolução das atividades e exercícios desta sessão. Sem medo de errar. Na busca por superar o desafio de promover a reestruturação pedida pelo Sr. Klaus, Pedro e Fernando se depararam com inúmeras falhas na rede atual. Uma delas foi a absoluta falta de critério para atribuição de endereços aos computadores e demais equipamentos da rede. Para que o desempenho, a escalabilidade e demais recursos e características da rede não sejam comprometidos, Pedro e Fernando deverão planejar a adotar o critério de endereçamento hierárquico. Neste planejamento, e consequentemente no relatório que deverá ser entregue ao cliente, deverá estar descrito que cada grande setor da empresa comercial, RH e expedição como exemplos, deverão contar com uma subrede própria. Essa divisão vai permitir, por exemplo, melhor gerenciamento e roteamento mais eficiente, já que as transmissões para determinada subrede ficam restritas a seus limites. As opções de segurança destinadas a cada departamento poderão ser aplicadas nas respectivas subredes. Para que essa solução seja implementada, os endereços deverão ser projetados de modo que a identificação da subrede seja dada pela porção à esquerda do endereço e a identificação do computador, ou host, em referência genérica, seja dada pela porção direita do número. Por exemplo, em uma rede da classe C de 204. 18. 7. 0 que tenha uma máscara natural 255. 255. 255. 0. Você pode criar subredes desta maneira, 204. 18. 7. 0 e 255. 255. 255. 224. O crescimento da rede deverá estar previsto no critério de numeração. Cada subrede deverá dispor de grande quantidade de endereços disponíveis, de modo a evitar renumeração.
O servidor DHCP disponível no sistema operacional deverá ser ativado e, assim, o endereçamento dinâmico implementado nas sub-redes. A autoridade para atribuir e alterar endereços ficará concentrada no administrador da rede. Na falta deste, o gerente do setor de TI da empresa deverá cumprir estas funções. Avançando na prática. Nomeando os recursos da rede. Descrição da situação problema. Ricardo, responsável pela rede de um grande supermercado, orgulha-se da configuração de endereços que adotou recentemente. O critério de atribuição de endereços foi bem definido e bem aplicado. As sub-redes foram bem dívidas e atendem satisfatoriamente o tráfego de dados que se verifica em cada uma delas. No entanto, Ricardo ainda enfrenta alguma dificuldade em gerenciar os equipamentos de rede e as sub-redes, pois os roteadores, servidores, hosts, impressoras e demais recursos de rede são identificados apenas pelos seus endereços IP, não por nomes. As impressoras da rede, por exemplo, são acessadas diretamente pelos usuários, o que cria problemas de usabilidade, principalmente a usuários mais recentes. Seu desafio é estabelecer um critério para a atribuição de nomes aos recursos da rede, a fim de melhorar a usabilidade e a gerenciabilidade da rede. Resolução da situação problema. Um bom modelo de nomes deve permitir ao usuário acesso transparente a um recurso ou serviço, o que não necessariamente ocorre quando a identificação do recurso ou serviço é feita apenas pelo endereço. Pelo fato de os protocolos de rede requererem um endereço numérico, você deverá relacionar o nome com o endereço do recurso. O método para realizar este mapeamento poderá ser dinâmico, usando algum protocolo de nome ou estático. Neste caso, você poderá usar um arquivo que liste todos os nomes com seus endereços associados. Como orientação, você deve saber que o método dinâmico é mais usado, apesar do tráfego adicional que ele poderá causar na rede.